Olá, você que acompanha a programação da TV Profissão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Por Dentro da Pós. Esse programa que é uma idealização dos cursos de pós-graduação da Uniter em parceria com a TV Profissão. Eu sou o professor Emerson e hoje nós vamos falar sobre um tema aqui mais que especial, porque nós estamos recebendo duas especialistas no assunto. Elas são professoras da Universidade Federal do Paraná e vão falar sobre meninas e mulheres nas ciências. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês as duas nossas convidadas. A professora Ana Cristina Sprott Costa, ela que é graduada, mestre e doutora em Física pela Universidade Federal do Paraná. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. E também temos a professora Camila de Oliveira, ela que é bacharel em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado também em Física, ambos também pela Universidade Federal de Minas. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pela oportunidade para a gente falar do nosso projeto. Legal, então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo já falando sobre a trajetória de vocês, né? Ambas são professoras universitárias, atuam no curso de Física da Universidade Federal e também nesse projeto de extensão. Começo aí pela Ana Cristina, professora. Fala um pouquinho então sobre a sua trajetória desde de estudante ali da formação básica até o ensino superior. Obrigada. Então, vou voltar um pouquinho mais no tempo, na verdade, que desde criança sempre gostei dessa área de exatas, né, das áreas de ciências. E quando foi para escolher o vestibular, aí vi várias opções e acabei escolhendo por fazer Física. Então, a gente entra no curso, né, assim, todo mundo muito nervoso, muito novo, olha em volta. Aí uma das coisas que você percebe é que, pelo menos quando eu entrei, o número de meninas, né, dentro da sala de aula era reduzido. Então, a gente era uma turma de 35, das 35, 6 eram mulheres. E aí você vai, né, fazendo curso e tudo. O curso de Física é um curso que é bastante complicado, então a gente, né, várias pessoas acabam desistindo, desanimando, outras demoram mais tempo, né, então a turma sempre vai mudando. E aí, no final, você vai vendo que várias amigas, né, que entraram junto acabam desistindo do curso, né, e aí, quando você se forma, então, você vê que o número de mulheres que se formam no final é bem reduzido. E aí, depois de terminar a minha graduação, aí eu fiquei um ano sem fazer Física, e depois eu voltei, fiz um mestrado e o doutorado ali na Universidade Federal do Paraná. De novo, a gente vê que o número de mulheres na pós-graduação também ele é reduzido, né? Tem algumas, a gente se identifica, se conhece, né? Discute sobre esses problemas. E isso piora ainda mais quando você termina a pós e aí você, né, vai fazer um concurso em alguma universidade, né? Então, agora nós somos professoras no Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná. E aí você vê que o número de mulheres é muito mais reduzido, né? Então, é algo que pra gente toca meio fundo, né? Porque a gente espera ver, na população a gente tem 50% mulheres e homens, e aí quando a gente vai para a universidade, a gente já vê uma redução bem grande do número de mulheres, e esse número piora ainda na educação superior, né? Depois quando você vai para níveis mais altos. Então, até outras, né? Além da universidade, né, ou em outras esferas, né, então eu faço pesquisa, faço pesquisa em informação quântica e já participei de várias conferências no Brasil e no mundo. É um número de mulheres extremamente reduzido. Teve uma conferência que eu fui na Alemanha, que eu era a única mulher em toda a conferência. Então, só tinha homens ao meu redor, e aí, né, dei uma palestra e tal, você fica um pouquinho, né, talvez, você fica, sei lá, meio coagida, né? Que você olha em volta, assim, você não se consegue se identificar com ninguém na plateia. Então, é algo que a gente precisa discutir, eu acho que é algo importante, e é algo que eu senti em toda a minha trajetória. E é interessante, professora, antes de passar a palavra para a professora Camila, porque não é só na física, não é só por exemplo, em cursos de pós-graduação, né? Eu sou da educação física e eu vejo pelo esporte. Estamos num período olímpico, né, de Jogos Olímpicos, inclusive, e no início, assim, as mulheres não podiam participar dos Jogos. Uhum. Demorou muito tempo para que elas conseguissem ter seu espaço, e nós temos pela primeira vez
em uma edição de Jogos Olímpicos mais mulheres do que homens, né? Sim, isso é legal. Um outro esporte que é muito popular no Brasil é o futebol, e ele as mulheres eram excluídas da prática, e assim a luta delas para conseguir ter seu espaço, e hoje assim devagarzinho elas estão conseguindo um espaço, mas que não é fácil, né? Mas enfim, agora eu passo a palavra para a professora Camila falar um pouquinho sobre a sua trajetória também, o que levou também a entrar nesse meio de pesquisa, no meio acadêmico, e também falar sobre a trajetória você teve durante a sua graduação, até se quiser falar um pouco antes da educação básica, fica à vontade, prof. Obrigada. Então, assim como a professora Ana, né, eu também entrei na graduação em física, mas eu não sabia que eu ia fazer física desde sempre, né? Não sabia que o meu caminho era dentro da área de exatas. Eu fui descobrir isso bem próximo do vestibular, né? Quando eu tive, de fato, contato com a física. Então, assim, porque eu fui aluna de escola pública a minha vida inteira, e a gente, né, até um tempo atrás, sabia que a gente tinha essa defasagem de conteúdo, né? Então, a gente não via todo o conteúdo. Então, quando eu fui começar a estudar para o vestibular, que eu fui, de fato, descobrir a física, e foi aí que eu decidi fazer, e cheguei no curso um pouco sem saber o que me esperava, né? E uma das coisas que, né, eu sempre gosto de pontuar é isso. Assim como, né, no caso da professora Ana, na minha turma nós éramos 50 na entrada e 11 meninas. No final do primeiro ano, nós já éramos 4 meninas, né? E terminamos o curso em 3. Então, assim, né, a gente vai percebendo que né, as pessoas vão evadindo do curso, né? Algumas pesquisadoras hoje vão trazendo isso de um ponto de vista de expulsão. Não é uma expulsão formal, mas é que todo aquele contexto acaba levando, né, com que a pessoa desista do curso, né? E aí eu terminei a minha graduação, entrei para o programa de mestrado, né? Eu sou física experimental, né? Ao contrário da professora Ana, que é física teórica, eu sou física experimental e sempre fui física experimental desde a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado. Terminei meu doutorado em 2012 e em 2014, em tudo isso em Minas Gerais, né? E aí, em 2014, eu fiz o concurso aqui, né, para professora aqui na Universidade Federal do Paraná. Era a única mulher entre as pessoas fazendo o concurso, né? Fui aprovada, deram uma vaga, eu fui aprovada. Desde então, eu estou aqui, né? E desde que eu, né, estou trabalhando aqui, já atuei como coordenadora de curso, né? Eu gosto de chamar a atenção, eu atuei como coordenadora de curso durante a pandemia, que isso foi um desafio, né, bastante grande, né, na carreira. Atualmente, eu sou vice-chefe de departamento, né? Então, assim, a gente tem tentado ocupar os espaços, né, porque a gente acha que é importante que a gente ocupe os espaços de liderança, os espaços onde, de algum modo, a gente consegue tomar alguma decisão, porque acho que é dessa maneira que a gente vai conseguir, de repente, mudar algumas situações que a gente vem passando, né, e que permeia a trajetória de mulheres e de, né, alunas durante todo o curso. Então, por isso que para a gente é importante esse tema, porque ele atravessa a gente de maneira muito particular, né? Porque a gente tem todo um conjunto de demandas que precisam ser atendidas, né? E que a universidade, apesar, né, desse nome universidade, nem sempre é um lugar 100% acolhedor, e a gente precisa transformá-la num ambiente mais diverso e mais inclusivo. Legal, prof. É muito legal ouvir esses depoimentos, né? Porque conta a trajetória, sim, de pessoas vencedoras, né? A professora aqui, lá em Minas ou aqui em Curitiba, dentro por exemplo, desse depoimento, com certeza vai encorajar muitas outras a conseguirem também seus espaços onde elas quiserem, né? E já que a gente está falando, por exemplo, da mulher na área da ciência, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, então, sobre essa questão, né? A professora vice-chefe do departamento, né? Enfim, era a única mulher e passou no concurso, hoje é professora do curso da Universidade Federal do Paraná. Falar um pouco, então, sobre essa questão da ciência, a iniciação científica, como que a professora, como que desenvolve esse trabalho, talvez lá no curso de vocês, ou de um modo geral,
como que vocês veem esse espaço para as mulheres, inclusive a experiência da professora lá nesse evento na Alemanha, né? Falar um pouquinho sobre o espaço da mulher, então, não só na iniciação científica, mas também como pesquisadora. Então, a gente percebe que a gente tem algumas áreas, né? Isso é bastante pesquisado, né? Em algumas áreas, a gente tem uma maioria de mulheres, né? Você tem... E a gente, né? O próprio censo mostrou nos últimos anos que você tem mais mulheres nos cursos de graduação. Então, as mulheres são a maioria nos cursos de graduação num número global, né? Quando você pega todo o conjunto de graduações, mas aí você começa a fazer esses recortes por áreas. Então, aonde elas são maioria? Em quais cursos elas estão mais presentes? Né? E aí você começa a perceber que são aquelas áreas que majoritariamente são relacionadas com cuidado. Né? Elas são maioria na pedagogia, elas são maioria na nutrição, na enfermagem, né? Naquelas áreas que são extremamente importantes, e a gente sabe disso, são, né, formam profissionais que são muito qualificadas, né, muito qualificados. Mas a gente percebe que a gente tem uma defasagem nessa paridade, né, quando a gente pega as áreas, por exemplo, que a gente chama até de STEM, né, de ciência, engenharia, matemática e tecnologia, que engloba a física, a matemática, a computação, as engenharias de maneira geral. Né? A gente percebe, então, que é bem menos da metade. Né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, que parece que 30% é um número mágico, sabe? Então, 30%, né? Você sempre tem essa questão de 30%. Né? Então, então falta. Né? E por que falta? É só porque as pessoas não têm interesse? Né? De fato, não, as meninas não querem fazer ciência, mas elas não querem ou elas não são encorajadas. Aonde está essa questão? Né? Elas são incentivadas mesmo aquelas meninas que você percebe, né, que ela tem afinidade pela área, isso é desenvolvido dentro de casa, dentro da família, dentro da escola, né? Ou isso, na verdade, palavra eu posso usar, escondido, né? Porque isso não é coisa de velado, isso não é coisa de menina, né? Então a gente percebe que a gente tem essa defasagem mesmo na entrada. E aí você tem todo esse processo que leva a uma defasagem na saída. E durante o caminho, né, a gente tem, né, várias questões que precisam ser, né, relacionadas aí, que precisam ser levadas em conta, né, na trajetória das mulheres dentro da academia. Não sei se... Então, uma das coisas que é sempre importante a gente falar, e exatamente por estar velado, né, a questão das meninas, são vários aspectos que vão contar ali. Uma é que elas não enxergam, né, em papéis, né, de cientistas mulheres, então elas não se identificam, esse é um dos pontos. Um outro ponto é que até teve um estudo alguns anos atrás falando que as meninas, elas têm sempre a tendência sempre a se cobrar mais. Elas nunca acham que elas são inteligentes ou são brilhantes. E isso começa numa idade bem nova. Então, até os 5, 6 anos, vários estudos foram feitos e as crianças são confiantes iguais, né? Independente de gênero. Mas a partir dos 6 ou 7, as meninas passam a se cobrar mais e, ao mesmo tempo, elas passam a entender que... Ou melhor, elas começam a projetar que elas não são tão boas quanto os meninos. Isso acaba influenciando. Principalmente você pensa nessa área de STEM, né, que são áreas mais duras da ciência, né? E aí acaba desencorajando, né, as meninas. Então, tem essa questão de autopercepção e também tem a questão de você enxergar lá na frente, né, e ver, mas se não tem nenhuma mulher lá, como é que eu vou chegar lá, né? E é por isso que até a professora Camila comentou, né? Ela agora como vice-chefe do departamento. E eu sou a vice-coordenadora dos cursos de física também. Porque a gente quer que as meninas vejam que nós estamos ocupando esses espaços para que elas se projetem, sabe? Para que elas se motivem. Principalmente aquelas que já entram no curso. Né? Elas vejam, tá lá as professoras do departamento, que não são muitas, mas elas estão fazendo várias atividades, né? A gente brinca que a gente faz de tudo, né? A gente faz a parte de... administração, né, que é a chefia e a coordenação. A gente faz a extensão, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco. A gente também faz pesquisa, né? Então, orientamos alunos. E é sempre bom, as meninas, principalmente na parte da pós-graduação, né?
algumas até me procuram para fazer comigo, falar, professora, porque, né, eu gosto da área que você faz e, né, como mulher, eu acho legal trabalhar com você. E até os próprios meninos falam assim, é legal a gente ter essa interação, etc. Então, eu acho que isso ajuda, né? Eu acho que a diversidade é importante. Eu acho que o objetivo é esse. Precisa de diversidade para que isso possa... me perdi. A gente precisa da diversidade porque isso gera criatividade, né? Esse é o ponto. É isso que a gente quer colocar, né? Então, por isso que precisa ter, né, esse tipo de luta, né? E de movimento para melhorar, né, esses aspectos. E dentro de um aspecto geral, vamos colocar assim, né? Das diferentes profissões, os diferentes cargos, inclusive a política nem se fala, né? Que ela é praticamente dominada aí pelos homens, né? Precisam de políticas públicas para que as mulheres tenham essa inserção não só em cargos públicos, né, como servidora, mas também cargo de confiança, principalmente em empresas privadas, né? E novamente, né, trazendo aqui, digamos, para a área assim que eu domino mais, não a física, mas a educação física, a gente vê que desde do futebol feminino, ainda muitos homens tendo os cargos de gestão, sendo treinador, sendo um gestor do futebol. E a gente precisa das mulheres porque elas têm sim capacidade, né, de gerir, não só, por exemplo, numa empresa ou num cargo político, mas também no futebol. Eu trago esse exemplo porque, infelizmente, ele é um âmbito muito machista ainda e que eu acompanho bastante e eu sei disso, né? Então, assim, ter a mulher e as mulheres em cargo de gestão, em cargos, assim, responsáveis, é interessante porque, como vocês estão, como vice-chefe ou vice-coordenadora, instiga que novas meninas, novas mulheres também busquem seu espaço, né? Como a professora tratou ali, isso é muito interessante. E também faz com que o olhar do homem, o olhar do menino que está lá, ele saiba respeitar a pessoa que está liderando, né? Então, isso é interessante ouvir esses depoimentos, porque faz a gente refletir, né? Eu refletindo aqui, com certeza quem está acompanhando em casa também. É importante, né? Ter mulheres em cargo de liderança é muito importante, né? E que puxem outras mulheres para esses cargos e que, né, abram o caminho, porque para a gente, nós temos professoras que já estavam no departamento antes de nós, né, e que com certeza tiveram uma caminhada bastante mais complicada do que talvez o que a gente tem hoje, né, mas que já abriram o caminho, né? Então a gente vem para né, seguir com o trabalho dessas mulheres que vieram antes e com certeza, né, para permitir ou para fazer o que a gente puder, né, pode ser que, né, é o que a gente pode mesmo, né, para que as próximas gerações também tenham um caminho mais fácil ou pelo menos com menos obstáculos, obstáculos, né? Assim, que a dificuldade dela seja aquela da carreira, dos cursos, do aprendizagem, do ensino, mas não as outras que permeiam o fato de ser mulher ocupando um espaço. É isso que para a gente é bastante importante. Isso é tudo, né? Ter seu espaço com menos obstáculos, né? Como a professora falou. Porque, assim, parece que ela precisa provar não só para ela, mas para todo mundo que está naquele meio, né? Se provar sempre muito mais. Muito Exato. mais. Não basta só saber, não basta só, né, estar no espaço, você passa o tempo todo tendo que se provar muito mais. E isso é desgastante, isso é muito desgastante. Eu não sei se as professoras acompanham o futebol, e eu trago novamente um exemplo, mas é justamente aí das mulheres que estão buscando espaço sendo narradoras ou comentaristas. É impressionante, porque aí você entra numa página, numa rede social lá, seja do Instagram, do Facebook, enfim, qualquer rede social, o quanto de críticas que tem só porque o jogo é narrado por mulheres. Sim. Tem a Renata Silveira, eu adoro a narração dela. Eu acho ela fantástica.
Mas assim, eu acho que tem homem que gosta, mas por fato dela ser mulher, ele critica. Porque é a narradora tal. Enfim, e outras também que acabam sofrendo esse preconceito muito grande. A questão das comentaristas, né? Porque a mulher comentando, ela não entende nada do futebol. Ela é uma pessoa que estudou muito para estar lá, ela entende tanto quanto o homem, talvez até mais, dependendo de muitos comentaristas. Se a gente for fazer uma análise comparativa, possivelmente ela é mais preparada ainda do que muitos que estão lá, mas ainda sofre esse preconceito de grande parte da sociedade, simplesmente porque ela é mulher e está, por exemplo, num meio ali dominado por homens, né? Eu lembro, teve não muitos anos atrás, porque é meio recente essa ideia, né, de mulheres narrando jogos, né? Aí teve uma campanha para achar uma mulher para narrar, e daí várias fizeram. Eu acompanhei todo o processo, achei super legal, eu gosto muito de futebol. E aí, quando começou a ir mais para frente do projeto, aí começou a vir enxurrada de comentários. Aquilo me indignou tanto. Até hoje eu tenho um texto que eu fiquei com tanta raiva daquilo, né? Todo aquele sentimento ruim, assim, tanta crítica e tudo. Mas teve que ser feito e hoje em dia é mais comum e espero que fique cada vez mais comum, né? Esse é o ponto, né? As primeiras vão sofrer muito, mas aos poucos as pessoas têm que se acostumar, né? Vai ter mulher no futebol, vai ter mulher na ciência, vai ter mulher em todo lugar, tem que ter, né? A gente faz parte da sociedade, né? A gente tem que buscar os nossos espaços, né? Com certeza. Professoras, nós vamos ter que fazer um intervalinho agora, mas aí na sequência a gente volta para falar justamente sobre esse projeto que é desenvolvido lá na Universidade Federal do Paraná, voltado a meninas e mulheres. No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Voltamos para o nosso segundo bloco. Hoje, no nosso programa aqui Por Dentro da Pós, estamos recebendo as professoras
Camila e a professora Ana Cristina, elas que são professoras da Universidade Federal do Paraná e desenvolvem um projeto de extensão maravilhoso, no qual elas vão falar um pouquinho para a gente agora mais sobre esse projeto. No primeiro bloco nós conversamos um pouco sobre a trajetória das professoras aqui, fantástica a história de vida, a trajetória tanto de uma quanto da outra, e esse universo feminino aí que está buscando seu espaço em diferentes áreas do conhecimento, em diferentes áreas da atuação. E agora eu gostaria de ouvir e conhecer um pouco mais sobre esse projeto que é desenvolvido aí pela Universidade Federal do Paraná, na qual as professoras aí estão na coordenação, acredito eu. Aí a professora vão poder falar um pouquinho mais, explicar mais o que é o projeto, como que ele funciona, qual que é seu objetivo, para que as pessoas que estão em casa aí conheçam um pouco mais sobre ele. Então, esse projeto então, é um projeto de extensão universitária, né? Extensão universitária, para quem não conhece a palavra, né? Eu costumo dizer que é como a universidade se mostra para fora dos seus muros, principalmente, né? Então, são projetos desenvolvidos para serem realizados diretamente com a comunidade. E a gente, então, está com esse projeto, Meninas e Mulheres nas Ciências. Ele nasceu em 2020. Assim, ele começou né, em fevereiro de 2020, então já fica claro aí que a gente precisou se reinventar num primeiro momento, mas ele já era parte, né, ele era o resultado, vamos dizer, né, de algumas atividades que a gente já tinha realizado antes. Então, ele é coordenado pela professora Camila Silveira, que é professora do Departamento de Química da UFPR. E aí, no começo, vice-coordenado por mim. E a professora Ana faz parte do projeto até desde antes de se tornar professora. Nós temos outras professoras do Departamento de Física, do Departamento de Química, de outros setores da universidade. E ele é resultado, né, dessa rede que a gente foi construindo, né, com algumas atividades que foram feitas antes. A gente fez um encontro de mulheres nas exatas em 2019. Né? Em 11 de fevereiro de todos os anos é comemorado o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência. Essa é uma data da ONU, Mulheres, junto com a Unesco. Então, nós fizemos um evento dentro da Universidade Federal do Paraná em fevereiro de 2020. E, então, toda essa movimentação, né, culminou na criação desse projeto, então, que é coordenado pela professora Camila, que é uma pesquisadora da área de gênero, uma pesquisadora da área de divulgação científica. Né? E ela, né, montamos esse projeto com esse objetivo, com essa temática de trazer o protagonismo feminino dentro da área das ciências, né, para que as pessoas pudessem conhecer, onde a gente pudesse trabalhar dentro da temática da igualdade de gênero, dentro da Agenda 2030 da ONU. Então, a gente todo o nosso trabalho é pautado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, a gente quer uma educação de qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades. Então, todo o nosso projeto é pautado, né, na agenda, e a gente realiza com diversas atividades, produz material para que a gente possa fazer, né, cumprir essa missão que a gente tem se proposto. Né? Então, o projeto, como eu disse, nasceu em 2020 e a ideia inicial dele era que ele fosse diretamente para atuar dentro das escolas. E aí a gente não pôde, né? Porque em março a gente não pôde mais fazer esse tipo de atividade. E aí a gente começou com esse trabalho de produção de materiais, né? Onde a gente produz séries de materiais que a gente chama de lúdico-educativos dentro da temática de mulheres cientistas. Né? Não sei se você quer continuar? Senão eu vou falando. Então, daí a gente tem, né, eu entrei, como a professora Camila falou, né, antes de me tornar professora, eu estava fazendo um pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná. E aí participei desse evento, que foi em 2020, que foi um evento maravilhoso, né? Teve um monte de criança vindo e conhecendo os projetos de extensão da universidade, né, e mulheres coordenando, né, todas as atividades. E aí, com a pandemia, né, então, como a professora Camila falou, aí a ideia foi focar um pouco diferente, né? Não ir para as escolas mais com esse material lúdico, e foi criar outras coisas
que é isso que a gente trouxe aqui, né, para mostrar para vocês. Então, o primeiro livro que foi desenvolvido pelo projeto é este daqui, que é o Mulheres Cientistas do Coronavírus. Então, foi uma forma, né, que as professoras do projeto fizeram para juntar as duas coisas, né? Juntou a temática do coronavírus, que era algo, né, que todo mundo estava querendo saber mais e o que era, né, e a questão da vacina. E, ao mesmo tempo, as mulheres que fizeram parte, né, foram importantes tanto ao longo da história, né? Então, a gente resgata desde a Florence Nightingale, que é uma das primeiras enfermeiras, né, que ficaram famosas no mundo, né, e aí vai para uma gestão mais recente, né, das mulheres, principalmente brasileiras, né, que foram importantes para o desenvolvimento das vacinas, por exemplo. Então, isso tudo traz dentro deste livro de passatempos, que foi amplamente divulgado, né? Então, é um livro de passatempos que ele tem o PDF, a gente tem o nosso blog, e aí no blog você pode acessar o PDF e aí as pessoas podem imprimir em casa, né? As crianças podem... Tem desenho para colorir, tem palavra cruzada, tem caça-palavra, tem várias atividades lúdicas mesmo para criança, para que elas conheçam mais sobre essas mulheres. Qual que é o blog, professora? Já pode falar ali do pessoal, Sim. pode buscar em casa lá para consultar. Ele chama Meninas e Mulheres na Ciência.fpr, né? Se fizer essa busca, é possível de encontrar, é dentro do Blogspot, acho que é esse, né, como assim que se diz. E aí, dentro lá, estão todos os nossos materiais. E é bem importante a gente frisar uma informação de que os materiais são gratuitos. Isso que eu ia perguntar, eles ficam disponíveis, então. Para uso gratuito, né? A gente, no geral, só pede, se você vai fazer uma atividade, conte pra gente, porque a gente gosta de saber onde os materiais estão sendo usados. Mas o uso é gratuito, né? É licenciado para o nosso projeto, mas o uso é gratuito. Né? Então, esse livro, como a professora Ana mostrou, ele foi impresso em 2021, 2022, e ele foi distribuído gratuitamente nas diversas atividades que nós fizemos. Mas hoje ele está disponível para ser baixado em PDF, né? E pode ser baixado inteiro, pode ser baixado em partes, né? Porque a gente vai trazendo, né, essa temática nessa maneira lúdica, né? E que em 2020 as pessoas estavam às vezes em casa, então você poder fazer uma palavra cruzada, sentar e colorir enquanto você aprendia sobre a temática, era para a gente bastante importante, né? Então a gente começou com essa produção desses materiais e aí você vai... E aí, ainda em 2020, a gente entrou com uma nova série, esse aqui é o volume 1, Deixa eu mostrar ali para aquela câmera ali, prof. Que é um livro sobre as cientistas negras brasileiras. Então, porque se a gente fizer, né, trazer, além da questão de gênero, essa interseccionalidade da raça, a gente percebe, então, né, que as cientistas negras, né, tiveram muito do seu conhecimento escondido, né? Não sei se roubado é uma palavra muito forte para ser usada assim, mas tiveram o seu conhecimento muito deixado de lado, né? A sua produção de conhecimento, o seu protagonismo enquanto mulher cientista, mulher negra cientista. Então, a gente fez, né? Esse é o primeiro livro, o volume 1 foi, por enquanto, é o que a gente conseguiu imprimir, mas dentro do blog a gente tem o volume 2 e está em fase de produção o volume 3, então a gente traz o protagonismo das cientistas brasileiras, das cientistas negras brasileiras, né? Então esse é o nosso segundo livro, né? A nossa segunda coleção, né, de livros, composta já por 2, em particular o livro 1, em conjunto com um outro projeto de extensão da universidade, ele foi traduzido para o italiano, então quem quiser aprender italiano, quiser aprender sobre as cientistas negras, pode fazer isso também, o livro também está disponível no blog. E, resultando de todos, né, de todos esses livros, a gente tem os passatempos em particular, os que é como a professora Ana disse, os quebra-cabeças, os jogos da memória, né, que estão disponíveis no site. Professora, desculpa, antes de interromper, eu só recebi aqui uma orientação do nosso diretor, só para a gente fazer um intervalo. Daí, acho que deu um problema ali no microfone, a gente já volta. Como a gente está ao vivo, então a gente já volta aí para corrigir o microfone daí, tá bom? Obrigada. Então, a gente vai fazer mais intervalo e, na sequência, a gente volta aí para que as professoras possam contar e explicar mais sobre esse projeto tão legal, como vocês já puderam observar aqui, algumas amostras desses materiais produzidos que fala sobre meninas e mulheres nas ciências.
o Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem Plano Pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMCTV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Voltamos para o nosso último bloco. Hoje estamos aqui recebendo duas convidadas da Universidade Federal do Paraná. A professora Camila estava falando por último aqui sobre o projeto, né, prof, que é desenvolvido, apresentou os livros e com certeza todo mundo que está acompanhando a programação está curioso aí para conhecer ainda mais sobre. Eu confesso que eu já dei lá uma olhadinha no site de vocês, já até verifiquei que o projeto recebeu um prêmio. Então, gostaria, sim, que vocês falassem, contassem mais sobre os eventos que também participam, inclusive desse prêmio aí que o projeto recebeu. A gente ficou bastante feliz, né, que a gente foi finalista do prêmio da Fundação Banco do Brasil,
né? Foram muitas campanhas e a gente ficou entre as 10 finalistas, né? O que para a gente foi bastante importante, porque, né, é um prêmio sobre tecnologia social, onde a gente levou, né, apresentou os nossos materiais como uma tecnologia social. E né, os livros, os nossos livros de passatempo, os nossos materiais que são produzidos, né? E então foi bastante importante para a gente esse reconhecimento, né? No início do ano a gente recebeu também o selo social, o selo ODS, né? Pelo fato da gente trabalhar dentro da temática da Agenda 2030, né? Então a gente conseguiu esse selo também, né? Pelas nossas atividades pautadas pela agenda. E agora também, né, o selo do banco, né, esse prêmio da Fundação Banco do Brasil, que foi, né, para a gente foi bastante importante. A gente estava cercada por projetos muito grandiosos, muito potentes, né, e a gente ser reconhecido também como um projeto potente para a gente é bastante importante, dá bastante ânimo para que a gente possa seguir, né, com as atividades que a gente vem desenvolvendo. E então, falando de atividades, né? Então, além do material que a gente mostrou para vocês, né, e o que está lá no blog, uma outra atividade que a gente faz bastante é a construção de oficinas. Então, a gente tem várias oficinas, então, com os nossos materiais, né, lúdico, e essas oficinas são voltadas para crianças. Então, as escolas entram em contato com o projeto, aí elas agendam uma oficina. Então, nós vamos às escolas, levamos, daí, dependendo da temática da oficina, né, se é as cientistas negras brasileiras, se é as mulheres cientistas do coronavírus, tem também das mulheres do Nobel também, a gente tem várias, né, diferentes oficinas, e aí a gente leva esse material, né, quebra-cabeça, jogo da memória, e trabalha a temática com as crianças. Então, é legal porque a gente leva o projeto para dentro da escola, né, fazendo uma extensão mesmo da universidade, né, que é levando a universidade para, né, a comunidade, e aí a gente faz, que é um trabalho super legal, porque você vê até o olhinho das crianças, assim, quando a gente começa a falar, né, de mulheres cientistas. Algumas crianças, talvez, nunca tenham ouvido falar que mulheres poderiam ser cientistas. Então, a gente vai lá e mostra esse novo horizonte para elas. Elas adoram, né, o material lúdico é bacana, assim. E é uma maneira que a gente encontrou também, né, além de todo o material que já é produzido, para tentar mostrar cada vez mais, né, tanto para a sociedade quanto para essas crianças, que, né, mulheres sim podem ser cientistas, né, e muitas fizeram trabalhos maravilhosos e a gente está aqui para tentar mostrar esse trabalho para elas. Eu estou assim impressionado já, porque o projeto começou em 2020 e já tem assim material físico aqui apresentado, com certeza deve ter mais no blog ali, como as professoras mencionaram. Quem é que trabalha nesse projeto, professores? Além, por exemplo, de vocês, enquanto professores da universidade, são alunos da pós-graduação e, claro, levam isso para a comunidade, para as escolas como um todo. Mas quem que contribui, por exemplo, para que tudo isso seja possível? Porque a gente sabe, escrever um livro não é fácil, demanda tempo, demanda muita energia. E tantos materiais que já foram produzidos e que com certeza demanda muito tempo para pesquisar, porque por mais que estejamos atuando, estudando uma área, mas a pesquisa ela é intensa, porque ali você se debruça e dentro daquilo que vem da própria pesquisa, novas vão instigando a novas pesquisas, a conhecer de repente trabalhos que são realizados em outros países. Enfim, tudo isso eu tenho certeza que leva um tempo bem considerável aí para que esse trabalho seja possível de como ele está sendo apresentado. Então, se a professora puder falar, por exemplo, além das professoras, se tem a participação de alunos, quem é que contribui para que esse projeto seja realizado? Então, a gente tem uma equipe de professoras bastante grande, né, do Departamento de Física, Departamento de Química, Departamento do setor litoral da UFPR, né, de outros setores da universidade, mas a gente tem bastante estudantes, né, estudantes de graduação em Física, estudantes de graduação em Química, alunos da História, do Jornalismo, do Design, né? Então, que vão vindo com as suas expertises, com os seus conhecimentos construídos dentro do curso também para somar. Durante o tempo
que, né, 2020, como a gente aprendeu a trabalhar remotamente, acho que todo mundo aprendeu, né, a fazer isso, a gente tinha estudantes de outras universidades também, então a gente já teve estudantes da UFMG, a gente já teve estudantes que estão em outros estados e que ainda assim, né, contribuíram e que faziam parte da nossa equipe. Então, a nossa equipe é bastante extensa, né? Mas ainda assim tem muito trabalho para pouca gente, né? Porque a gente tem bastante trabalho, mas é uma equipe, né, onde a gente trabalha e que é uma equipe onde a grande maioria são mulheres, então, né, é liderado por mulheres, construído por alunas. É claro que a gente quer os alunos todos, os professores todos, né? Mas ele é construído, né? É um trabalho que traz o protagonismo feminino dentro desse projeto também, né? Então, é importante que a gente mencione isso. Então, a gente tem bastante... e tem estudantes de pós-graduação que as suas pesquisas, mestrado, doutorado, fazem parte dos produtos que a gente produz, porque não só esses materiais, mas a gente faz trabalhos científicos, publica artigos dentro da temática do projeto. Tem estudantes defendendo dissertações e teses com assuntos relacionados ao que a gente produz, né, dentro do projeto. Perfeito. Professora Ana Cristina, a gente já está entrando no final do nosso programa. Gostaria de agradecê-la imensamente por ter aceitado o convite, participado, assim como a professora Camila. E para finalizar, se a professora pudesse deixar aqui o endereço novamente das redes sociais para o pessoal que tem o interesse e com certeza muitas pessoas aí puderem conhecer mais sobre o projeto desenvolvido. Beleza. Então, nós que agradecemos o convite, né? É sempre bom falar sobre o projeto, né? Em todas as mídias, né? Então, quanto mais alcance ele tem, eu acho que mais legal é para a gente, né? E para a sociedade como um todo. Então, né, sigam a gente no Instagram. Nosso perfil é meninasnasciencias.ufpr. Mulheres nas Ciências. Mulheres nas Ciências. mulheresnasciencias.ufpr. Então, a gente está no Instagram. No Instagram também é possível encontrar os caminhos para ir para o nosso blog, onde está o nosso material. Então, a gente sempre está publicando as coisas que o projeto tem feito, né? O que a gente pode fazer. Então, podem entrar em contato com a gente, né? Seja pelo Instagram ou pelo e-mail que a gente tem, tá lá no blog. Então, né, se quiser agendar uma oficina, né? Se quiser conversar mais sobre o projeto, a gente está aberto para isso. Legal, professora Camila, também agradeço aí Muito por obrigada. toda a orientação e eu fiquei, assim, impressionado, porque um projeto que iniciou em 2020 com tanto trabalho já apresentado e a relevância, né, o significado que isso tem para a sociedade nos dias de hoje. Eu acho que toda essa conversa aí que nós tivemos faz com que as pessoas reflitam, né, e é preciso uma reflexão na sociedade, para entender que a mulher ela pode estar onde ela quiser e tem totais condições, muitas até mais do que homens. Enfim, a gente fica feliz aí por esse trabalho realizado. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Legal, e você que acompanha o nosso programa, lembrando que a gente está ao vivo toda quarta e sexta-feira, das 16 às 16h45, aqui na TV Profissão. O nosso programa Por Dentro da Pós sempre recebe professores, especialistas em diversas áreas do conhecimento e assim como as professoras hoje vieram falar um pouquinho sobre esse projeto que é realizado de forma de extensão da Universidade Federal do Paraná, sempre temos temas e professoras de diferentes áreas para levar conhecimento até você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.